Fala galerinha do Significando e Ressignificando, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem fala aqui é Gasley e estamos em mais um vídeo hoje para darmos continuidade aos nossos estudos aqui no canal. Lembrando que em particular estamos aqui explorando os objetos de conhecimento do sexto ano do ensino fundamental, anos finais, certo galera? Vocês tiveram aí alguns vídeos sobre o nono ano, objetos de conhecimento do nono ano, e a ideia neste vídeo de hoje é trabalharmos a continuação da exploração dos objetos de conhecimento do sexto ano. Belezinha galera? E lembrando que estamos explorando os sistemas de numeração. Vimos aí o primeiro sistema de numeração que se tem notícia na humanidade, que é o sistema de numeração egípcio. Vimos aí quais são os significados de cada símbolo, no sentido de aquele símbolo ele equivale a quanto em nosso sistema de numeração. Então nós vimos isso aí no vídeo passado, inclusive segue aí nos cards o vídeo, para que vocês, caso tenham alguma dúvida, possam retornar lá e aprofundar os estudos de vocês. E a ideia é irmos agora para o segundo sistema de numeração, que é o sistema de numeração babilônico. Beleza, galera? Esse sistema de numeração é o segundo, vamos dizer assim, sistema de numeração que temos notícia na história da humanidade. E o bacana do vídeo de hoje é que eu irei apresentar para vocês um recurso digital bem bacana e que inclusive vai dar a oportunidade para nós de revisarmos simultaneamente os dois sistemas. O sistema de numeração egípcio, para quem ainda tem alguma dificuldade, e também o sistema no qual iremos hoje focar, que é justamente o sistema de numeração babilônico, certo galerinha? Então vamos primeiro aí a uma análise geral do sistema de numeração babilônico. Vamos ver um pouquinho de história aí e tal, né, sobre esse sistema, e os símbolos que são equivalentes a quais números nos nossos dias, né, o nosso sistema aqui, o mundo arábico. Então vamos ver quais símbolos equivalem a quais números no nosso sistema atual de contagem, certo? Do mundo arábico. E depois eu vou apresentar para vocês esse recurso digital, esse software, né, bem bacaninha. Aqui vou fazer algumas simulações com vocês. Beleza, galera? Então vem comigo, bora lá se aprofundar nos nossos objetos de estudo matemático de hoje. Pois bem, galera, então, no que diz respeito ao sistema de numeração babilônico, temos aí algumas considerações iniciais sobre esse sistema. Enquanto o sistema de numeração egípcio, conforme vimos anteriormente, ele se origina por volta de 3000 a.C., que é justamente a época aproximadamente em que os egípcios viviam lá no vale do rio Nilo, temos que os babilônicos eles viveram lá nos vales dos rios Tigre e Eufrates, a região justamente da Mesopotâmia, mais ou menos por volta de 2000 a.C., ou seja, um pouco à frente, cerca de 1000 anos à frente dos povos egípcios. Então, digamos que esse sistema de numeração ele é o segundo que se tem notícia na história da humanidade. E de forma aí para que nós tivéssemos esse conhecimento acerca desse sistema de numeração deles, eles gravaram esses símbolos, que nós iremos ver aqui daqui a pouquinho, em tábuas de argila. E depois essas tábuas
eram colocadas para serem cozidas e assim ficarem mais rígidas, digamos assim, e conseguirem aí terem um período de duração maior. E o que é que acontece? O interessante é que enquanto o sistema de numeração egípcio eles utilizavam vários símbolos, conforme nós vimos aqui anteriormente, o sistema babilônico ele era munido apenas de 2 símbolos. Esse primeiro aí, certo, galera? É como se fosse um símbolozinho, não uma mistura de um V, né, pintado aí por dentro. Alguns usam essa parte interior pintada e outros usam a parte interior sem pintura, né? Enfim, mas isso aí não tem problema. O que importa é que é esse símbolo aí e esse outro aí. É o mesmo do que nós vimos ainda há pouco, só que a diferença é que ao invés de estar vertical, como está o primeiro símbolo, ele está horizontal. Mas praticamente o sistema de numeração babilônico se resume a estes 2 símbolos aí, certo? Agora o que é que acontece? Vocês podem até estarem pensando, caramba, e será que esses 2 símbolos aí conseguem dar conta da quantidade de números, de possibilidades de contagens que nós podemos ter nos nossos números? Porque nós não sabemos que nós temos só simplesmente 1 e 2. Não, nós temos infinitos números, na verdade, né? É claro que possa ser que naquela época eles não tivessem ainda tal, digamos assim, noção dessa questão do infinito, até porque essas coisas elas começam a ser trabalhadas de forma mais filosófica bem depois. Mas quem sabe eles já tivessem essa noção assim de algo grande, né? E o que acontece? Será que só esses 2 símbolos dão conta deste algo grande? Aí é onde entra a questão de um sistema de numeração ser ou não posicional. O que é isso? Nós vimos aqui que o sistema de numeração egípcio ele é um tipo de sistema não posicional, ou seja, independentemente de onde nós colocamos aquele símbolo, isso não altera o quanto ele representa, né, o quanto ele equivale no nosso sistema de numeração. Nós vimos o caso clássico lá, por exemplo, vou citar um exemplo bem simples, né? Eu quero representar, por exemplo, 11. Então, 11, eu posso tanto colocar aquele U de cabeça para baixo na frente, mais à esquerda, e o palitinho que representa 1 depois, como também eu posso colocar, não tem problema. É claro que geralmente a gente não usa dessa outra, não usa muito, né? Nós não vemos muitas anotações dessa outra forma que eu vou dizer. Mas pelo fato do sistema egípcio não ser posicional, então tanto faz eu ter essa representação aí, do U de cabeça para baixo primeiro e o símbolozinho lá, né, o tracinho depois, né, mais à direita, como ter o palitinho mais à esquerda e o invertido mais à direita. Então, pelo fato do sistema egípcio não ser posicional, de certo modo, essas 2 representações elas equivalem a 11 no nosso sistema de numeração decimal. Então, lá nós não tínhamos essa problemática de posições, né, dos símbolos mudarem a quantia que eles estão representando. Então, não tinha essa problemática. Sem falar que nós não tínhamos essa questão de espaços. Por exemplo, essa questão aí mesmo do 11, não tem necessariamente... se eu separar o U do palitinho por um espaço, isso vai mudar a quantia final que essa escrita representa. Não tínhamos essa problemática. Porém, aqui no sistema de numeração babilônico, a coisa começa a ficar mais embaixo. Por quê? Porque esse sistema aí, certo, galerinha? Ele é um tipo de sistema de numeração posicional, a saber, o primeiro sistema de numeração posicional que se tem notícia. Ou seja, isso é fácil da gente saber. Se é um sistema posicional, significa que se eu mudo a posição dos meus símbolos, isso vai alterar o quanto ele vai representar,
certo, galerinha? Então, tenham esse cuidado aí, para não cair na pegadinha. Quando eu mudo os símbolos, isso pode alterar no meu valor final. E aí, a partir de agora, nós vamos ver aqui alguns exemplos e conversar algumas coisas sobre esse sistema de numeração babilônico, certo? Então, para isso, eu vou mudar aqui a tela. Então, vamos lá, né? Vou mudar aqui a tela, subindo, subindo, subindo. Pois bem, chegamos aí, né? Sistema de numeração babilônico. É como eu disse a vocês, né? Tem algumas escritas, né? Algumas placas que utilizam aquela outra forma lá, colorida, né? Dentro, pintada dentro. E algumas outras escritas utilizam desse jeito que eu estou mostrando aí para vocês, certo? Então vamos lá, começar a nossa primeira análise. O que é essa primeira escrita aí, né? Esse símbolo aí, que equivale àquele outro primeiro lá que eu tinha apresentado no slide, quanto é que ele equivale? Quanto ele corresponde no nosso sistema de numeração decimal? Esse aí, ele vai ser equivalente a 1, certo, galerinha? Ele vai ser equivalente a 1. Então, se eu tiver um símbolo desse, eu tenho simplesmente 1. Vamos supor que eu tenha 5 símbolos desse aí, né? Vou copiar aqui e vou colocar aqui. 1, 2, 3. Vamos colocar aí um do lado do outro. 3, 4, 4 e por fim 5. Pronto, tá aí. 5 símbolozinhos desses, um do ladinho do outro. Então, isso aí, pelo que eu acabei de falar para vocês, vai ser equivalente a simplesmente 5, certo, galerinha? Então, não tem aí segredo nenhum, né? Um símbolo desse equivale a 1. 5 símbolos, 5. Assim sucessivamente. Beleza, galerinha? Já esse mesmo símbolo, só que horizontalmente, ou seja, esse aí embaixo, ele já equivale a 10, certo? Então, por exemplo, se eu tiver 2 símbolos desse aí de baixo, então vamos lá colocar, é fácil, né? Se eu tiver 2 símbolos aí, eu vou copiar ele, colar. Então, 2, certo? 2 símbolos desse. Então, o que acontece nessa situação? Se eu sei que um símbolo só equivale a 10, um desse daí, então 2, naturalmente, vão ser equivalentes a 20. Beleza, galera? Então, sem nenhuma dificuldade. 2 símbolos desse, né? 20, porque um só é 10. Na primeira situação, que era aquele em pezinho, o vertical, né? 5 deles equivalem, logicamente, a 5. Com isso, o que eu quero dizer? Por exemplo, se eu pego e junto esses símbolos que eu já coloquei aí, ó, então vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó, eu tenho esses dois, vamos supor que eu copie esses dois, ó, copie esses dois, né? Copie esses dois, tá aqui, ó, eles dois, e copie os outros 5 de lá de cima. C, Ctrl V, pronto, e copiei os 5 de lá de cima, pronto, e juntei essa galera toda aí, né? Estão todos aí no espaçozinho padrão, certo? Os 2 primeiros lá e os 5 restantes. O que é que acontece? Esse número aí, ele vai ser formado simplesmente pela soma dos 20 que eu tenho lá, mais os 5 que eu tenho mais para cá. Ou seja, nessa situação aí, eu vou ter o número, isso, né? 25. Pronto. 10, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Ou seja, 25. Simples assim, certo, galera? Então, não tem dificuldades. Se eu quero colocar 38, eu coloco 3 desse primeiro símbolo horizontal, né? 3 desse que equivale a 10, mais 8 dos que estão verticalmente, lá dos em pezinhos, né? 38, pronto, 3, né? E 8, tranquilo. 50, por exemplo, 50, meu número 50, basta eu pegar, ó, 5 desses daqui, ó. Cadê? Eu copiar aqui, ó. Vamos lá, 2, né? 2, aí depois mais 2, né? 4, e agora eu só vou colocar mais um, né? Então eu vou tirar um aqui fora, né? E vou deixar só esse aqui, mais um, pronto. Simples assim, 5 símbolos desse, como cada um equivale a 10, eu vou ter simplesmente 50.
Então, até 59, certo, galera? É tranquilo, tranquilaço, né? De boas na lagoa. A partir de 59, ou seja, no caso de 60 em diante, né? De 60 em diante, aí a coisa começa a ficar mais embaixo. Senta que lá vem a história. E aqui vocês vão ter que prestar muita atenção, porque senão, né, vocês vão bugar legal, certo? Vão bugar legal. Então vejam só. 60, vamos para o 60, porque 59 só vai pegar esse 5 aí, que eu já coloquei de 50, e colocar 9 do outro que está em pezinho. 59. E 60? Agora vamos lá. E aí vocês vão ter que prestar muita atenção a isso aqui. Ó. 60, ele é dado pelo mesmo símbolo que nós utilizamos para representar o 1. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay. O 60, ele é o mesmo símbolo que nós utilizamos para representar o 1. Então, por isso que eu disse que esse sistema, nós temos que ter muito cuidado com ele. Certo? Ele é cheio de CBs, de cascas de banana. Né? O mesmo símbolo que nós utilizamos para representar o 1, utilizamos para representar o 60. Prof, e o que é que vai diferenciar? Quando é que eu vou saber que ele é 1 e quando ele é 60? Aí é aquilo que nós chamamos lá na língua portuguesa de contexto. Né? Você tem um texto e você tem um contexto. É tipo você ter uma frase dentro de uma redação. Se eu pego aquela frase lá e olho só para ela de forma isolada, eu posso ter 1001 interpretações. Né? Eu posso pegar uma frase, por exemplo, né? Pedro pescou. Está lá dentro de uma redação essa frase. Pedro pescou. Mas daí eu posso ter N interpretações. Agora, para eu entender qual foi o cenário desse Pedro pescou, eu tenho que ver toda a redação, ler todo o texto para poder entender essa frase aí. Então, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tudo. Como é que eu vou diferenciar 1 de 60? Analisando toda a escrita que tiver naquela tábua lá. Como sabemos, eles registravam lá em tábuas, né? Os seus sistemas de numeração. Então, para eu poder saber quando é 1 e quando é 60, eu vou ter que ler o textinho que tem antes da conta. Entendem, galera? E por esse textinho, eu vou entender, pelo menos é esperado isso, que eu tenho 1 ou 60. Agora, se eu escrever só o símbolo, realmente é difícil de saber. Na verdade, difícil não. Se eu olhar só essa parte de cá, né? Se eu olhar só esse símbolo aqui, que em um momento ele é 1. Né? Em um momento ele é 1. Só que em outro momento ele é 60. Se eu só olhar aqui, né? Realmente eu não vou ter muito norte não. Né? Eu vou ficar realmente confuso. Então, o que é que eu vou precisar saber? O contexto. O que é que eu estou contando? Qual era aquela situação? Então, aqui é uma forte CB, uma forte casca de banana. Eu só vou me sair disso aí através do que está por trás. O que é que ele estava contando? Ele estava contando grandes quantidades. Então, provavelmente não vai ser 1, vai ser 60. Ele está falando em algo plural de vários, então não vai ser 1, vai ser 60. Perceberam? Ele falou de uma coisa só. Então não vai ser 60, vai ser 1. Então o texto, vamos dizer assim, o contexto, melhor dizendo, que vai estar por trás daquele símbolo é que vai me dar o norte de se ali está se referindo a 1 ou se está se referindo a 60. Agora os símbolos não tem como saber. Então tenham muito cuidado com isso aí, certo, galerinha? Aí a gente avança mais um pouco. E a gente vai, por exemplo, para 61. 61. Qual é a escrita para 61? Como é que eu vou representar 61? Certo? A partir daí, é como eu disse a vocês, vai entrar duas coisas. Vão entrar duas coisas em cena. Vai entrar essa questão de posição, certo? Eu vou ter que ter cuidado a partir de agora com essa questão da posição.
E também da questão do espaçamento, certo, galerinha? Do espaçamento. O espaço que haverá entre os símbolos. Então, eu vou dizer logo para vocês aqui como é a escrita de 61, certo? Não vou aqui fazer segredo, não. Como é que eu vou escrever 61? Né? Vamos lá. Eu vou escrever aqui para vocês, 61. Como assim, prof? 61? Isso aí é 2. Você disse que um símbolo desse equivale a 1. Então, 2 símbolos vão ser equivalentes a 2. Como o senhor colocou ali que 5 símbolos são equivalentes a 5. Só que vocês perceberam uma coisa? E aí eu vou escrever agora 2 para que vocês possam aí perceber de forma mais clara. Eu vou escrever 2 agora. Vou escrever 2. Vejam só, certo? Ali em cima eu tenho 61. Aqui embaixo eu vou ter 2. Notaram alguma diferença? Isso, né? O espaço. Percebam que 2, os símbolozinhos, eles são juntos, né? Eles são juntos. O máximo possível. Né? O máximo possível, já estou até destacando. Aí é porque se eu colocar bem junto, um vai cobrir o outro, por conta que no Paint, aqui quando a gente está copiando e colando, tem essa questão aí do espaço. Então por isso que eu não juntei mais ainda, mas o 2 é o mais junto possível que eu estou conseguindo aí, certo? Então, quando eu tiver esses símbolos aí, mas juntinhos o máximo possível, ali simboliza 2. Agora veja que no caso de cima, eu tenho aqui um espaço. Perceberam? Eu tenho um espaço aqui. Ó. Tá vendo esse espaço aqui que está vago ó, entre os 2 símbolos. Perceberam? Então, sempre que houver isso, o que é que vai indicar? Que aquele que estiver mais à esquerda, certo, do espaço, aquele símbolo que está mais à esquerda, ele não é 1. Então, aqui é um novo contexto para que nós possamos diferenciar representações de quantidades, certo? Qual é o contexto? Se eu tiver um espaço entre os símbolos, a minha contagem ela vai mudar. No caso embaixo eu quase não tenho espaço, é o mínimo possível. Eu não juntei mais ainda por conta aí, né, da questão da colagem, mas eu até vou tentar aqui para vocês verem o que é que eu estou falando. Aí, tá vendo? Pronto, eu juntei. Tá vendo? Juntei o máximo possível, consegui. Que era o que eu queria fazer aqui no 5. Juntar o máximo possível. Né? Eu fiquei aqui com esses espaçozinhos aqui no 5, né? Aqui esses espaços, mas na verdade né, é o mais junto possível. Então aqui realmente é 2. Lá em cima eu tenho um espaço. Então esse contexto do espaço, o que é que ele está me dizendo? Que o que está mais à esquerda do espaço, ele não é 1, e sim 60. Certo? E o que está mais à direita do espaço, ele não é 60, e sim 1. Perceberam qual é a ideia aqui? Esse contexto do espaçamento e posição, porque eu tenho um que vai estar mais à direita do espaço e outro que vai estar mais à esquerda desse espaço. Então, tudo isso aqui vai fazer com que a nossa contagem ela mude. Perceberam? Então, esse contexto aí que eu tanto falei ainda há pouco é justamente essa situação, espaçamento e está à direita do espaço ou está à esquerda do espaço. Perceberam? Então veja que aí eu tenho uma outra CB, uma outra casca de banana, certo? O símbolozinho que está mais à esquerda do espaço, ele não é 1, e sim 60. O outro que está mais à direita do espaço, ele não é 60, e sim 1. E quando eu somo, 60 mais 1 dá 61. Perceberam, galera? Então tenham muito cuidado aí nessa situação do espaçamento. Outro exemplo para que vocês possam né, ver de forma clara isso aí, eu vou dar agora. Vamos representar 73. Né? Vamos representar o número 73. Então, vejam só como é que vai ficar a representação do 73. Vou colocar esse aqui, certo? Colocar esse aqui. Vou colocar agora um desse outro aqui. Cadê? Deixa eu conseguir copiar ele aqui legalzinho. Pronto, beleza. Vou colocar um desse outro, ó. Um desse outro, né? E vou colocar agora de novo desses outros rapazizinhos aqui. C, Ctrl V. Pronto aí. Colocar o máximo junto possível. Ctrl V. Aqui, vamos lá. 2, tá vendo? 2. E por fim 3, que eu disse 73, né? E 3.
Pronto. Essa representação aí é de 73. Por quê, prof? De novo, percebam que eu tenho um contexto. Qual é o contexto? Ter ou não ter espaço. E percebam que eu tenho um espaço aí, ó. Perceberam que eu tenho esse espaço aqui, ó, entre o primeiro símbolo, que está mais à esquerda do espaço, e os demais, que estão mais à direita. Então, esse espaço vai me fazer diferenciar o 1 do 60. Então, como eu disse a vocês, quando esse símbolo aqui verticalzinho, esse símbolo em pezinho, ele estiver à esquerda de um espaço, nesse nosso contexto aqui, ele vai significar quanto? 60. Então, percebam que ele aqui, ele é 60. Esse que está mais à esquerda do espaço, como eu expliquei para vocês. Os outros que estão à direita do espaço, eles vão ter seus valores normais segundo a nossa iniciação lá. Ó. Quando eu tenho esse deitadinho é 10, e quando eu tenho esses em pezinhos, né, nesse caso da situação que eles estão à direita de um espaço, é 1. Então veja que eu vou ter o quê? O 60, certo? Que é o que está mais à esquerda do espaço, mais quanto? Como esses aqui estão à direita, eles vão ter seus valores normais segundo a nossa iniciação no sistema babilônico. Então eu vou ter o quê? 10, né, que esse deitadinho é 10, e 3, porque cada um desses outros aí que estão à direita do espaço vão ter os seus valores normais de acordo com a nossa iniciação. E se eu somar isso aqui, 60 mais 10 mais 3, vai dar justamente quanto? 73. Perceberam? Então, isso aí vai funcionar, né, até 119. Por exemplo, vou colocar lá 119. Como é que a gente vai representar o número 119? Bora lá. Seguindo essa mesma lógica, eu vou ter um espaço, certo, galera? Eu já vou ter que ter esse 60. E daqui a pouco vocês vão entender por que 60, né? Por que não 50, por que não 40, enfim, né? Vocês vão entender por que disso aí. Mas vamos lá, né? Eu vou ter que ter um espaço, vou ter que ter um símbolo desse em pezinho à esquerda do espaço, porque ele já vai equivaler a 60. Então, bora lá. Então, início. Eu vou ter um cabrinha desse daqui, ó. Um cabrinha desse daqui que vai simbolizar quanto? Ele vai simbolizar o 60, certo? Então, vou ter ele, ó. Vou ter um espaço, vou ter 5 símbolos desse outro aqui, ó, deitadinho. Já vou até aproveitar aqui, ó, beleza? Ctrl C, né? Ctrl V, pronto. Eu vou ter aí 5 desses, né? E na verdade, lembre que é o mais juntos possíveis. Aqui eles ainda estão um pouquinho separados. Eu vou tentar juntar aqui o máximo possível para vocês verem, né, que quando eu digo assim junto, é junto de fato, hein? O mais juntos possíveis, né? Eu vou tentar juntar a galerinha toda aí, hein? Tá vendo? Juntando todo mundo aí, né? E colocar esse, cadê? Colocar ele mais para cá também, hein? Tá vendo? A galerinha toda junta, tá vendo? Então o que é que acontece? Veja que eu tive lá o primeiro mais à esquerda, né? Lembrando que ele vai equivaler a 60. Tive 5 desses daqui, onde, como eles estão à direita do espaço, cada um vai ser equivalente a 10, ou seja, eu vou ter 50. E por último, né, 9. Então eu vou ter, né, eu vou pegar aqui já esses 5 aqui, ó, do 25, eu vou aproveitar aqui, né? Ctrl C, né? Ctrl V, 5. Né? 5, cadê? Juntando aqui, 5 e depois mais 4, né? Só eu pegar mais 5 e tirar um fora, né? Pronto. Então vou ter essa galerinha toda aí, que isso aí vai dar 9, né? Se eu contar eles todos aí, né, eu vou ter justamente o que? Vou ter 9. Então, aqui tem alguns espaços, mas como eu disse a vocês, né? Eu estou juntando o máximo possível. O espaço mesmo que é significativo é esse daqui, ó. Perceberam? Esse espaço aqui. Os outros não, os outros estão mais juntinhos. Tem uns casos aqui que estão um pouquinho separados, mas considere que está o mais junto possível, certo? Agora, esse espaço aqui realmente é o cara diferenciador, né? Então, eu tenho esse símbolozinho vertical aí, né? Que está mais à esquerda. Então, ele vai ser equivalente a 60, certo, galera? E aí, agora eu vou ter o quê? Os outros vão estar todos à direita do espaço, certo? E não vai ter espaços, vamos dizer assim, grandes entre eles.
né? Como teve aquele espaço ali que eu falei, esse espaço aqui. Então, o que é que acontece? Todos os outros vão ter os seus valores normais. Ou seja, eu vou ter 5 desses cabrinhas aqui, ó, os deitadinhos. Ou seja, eu vou ter aí 50, né? E, por fim, eu vou ter 9 desses outros rapazinhos que estão em pé, né? Aí, à direita do espaço. E aí eles vão ter seus valores normais de acordo com a nossa iniciação. Ou seja, 9. Se eu somo isso aí, 60, 50 e 9, eu vou obter justamente 119, certo, galera? Tranquilo, tranquilo, né? 119. Então, a escrita aí vai ser, né, dessa forma aí. Meio extensa, mas vamos trabalhar dessa forma. E veja que aqui, essa coisa de espaço, essa coisa de posição, está à direita do espaço, está à esquerda do espaço, tudo isso é fundamental para que nós acertemos a representação de números babilônicos no nosso sistema de numeração. Se eu erro um espaço desse, se eu erro uma posição dessa, dancei. Aí a gente entra em outra etapa, que é 120, certo, galera? 120, né? 120. Como é que eu vou representar 120 no sistema de numeração babilônico? Simples. 120 vai ser isso aqui, ó. 120, 2 símbolos desse aí. Aí, de novo a questão. Meu Deus, 120 é a mesma coisa que 2. Porque, tipo, aqui, 2. Né? A gente tinha utilizado ainda há pouco aqui, né? 2. E agora, como é que eu vou saber quando é 120 ou quando é 2? Né? Como é que eu vou saber que os dois símbolozinhos representam 120 ou esses dois símbolozinhos representam 2? De novo, é a mesma situação do 1 e do 60. Eu vou conseguir diferenciar 2 e 120 pelo contexto. E agora eu vou ter que ter mais cuidado ainda, porque 2 também é um tipo de plural, certo? 2 é um tipo de plural. 120 também é um tipo de plural. Então, o que é que eu vou ter que saber? Né? Vamos supor que eu pegasse uma tábua babilônica e tivesse lá esses dois simbolozinhos. Como é que eu ia saber se ali era 2 ou se ali era 120? Eu teria que ler toda a minha tábua babilônica, ou seja, eu teria que saber bem babilônico, ler e tentar entender se ele estava se referindo a uma quantidade plural pequena ou uma quantidade plural grande. Se ele estivesse se referindo a uma quantidade plural mais pequena, então eu já sei que aqueles dois símbolozinhos equivalem a 2. Mas se eu estou lendo a tábua lá babilônica e eu vi que aquele plural é muito grande, então eu já sei que aqueles dois símbolos na verdade não é 2, e sim 120. Entendo. Mas repito, aqui é uma pegadinha do malandro legal, bem legal mesmo. Eu tenho que ter o maior cuidado possível. Então, por exemplo, você pode se deparar com uma questão onde vem um texto, né? Um texto em língua portuguesa, vamos dizer assim mesmo. E naquele texto os números fossem substituídos, somente os números, né? Fossem substituídos por uma escrita no sistema babilônico. Então você teria que ler o texto para entender se aqueles dois símbolos representam uma quantidade pequena ou uma quantidade grande. Se for uma quantidade pequena, é 2. Né? Se for uma quantidade grande, 120. Mas realmente não é uma tarefa simples diferenciar a representação de 120 e a representação do 2. Então, o sistema posicional, ele tem essas coisinhas aí, né? Essas dificuldades aí, certo, galerinha? Então, só pelo contexto. E o interessante é que a partir de 120, de novo, eu preciso do contexto do espaço para que eu consiga diferenciar a minha representação. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse 123. Como representar o número 123? E aí, veja que representação. Eu já sei que 120 é esses dois símbolos aí, ó. 120. Né? Então, o que é que acontece? Esses dois símbolos representam 120, né? Eles representam 120, ó. Eu terei um espaço, ó, eu terei aqui um espaço,
certo, galera? Imagina a tecla espaço do notebook, né, do PC, né? Então, eu vou ter um espaço, certo? E depois é que eu terei os 3 para representar a parte lá final. E cadê? Deixa eu pegar aqui, 123, pronto, Ctrl C, Ctrl V. E depois é que eu terei os outros 3 lá, ó. E aí eu vou juntar aqui esses 3 o máximo possível que eu consigo aqui, para que vocês entendam o que é que eu quero dizer. Aí, tá vendo? E aqui estão juntos. Deixa eu juntar esse carinha aqui também. Juntar o máximo possível. Pronto, tá vendo? Então, 123 é essa escrita aí. Meu Deus, na verdade isso não é aquele 5 lá do início que você, professor, estava mencionando, ó, esse 5 aqui, ó, Ctrl C, né, Ctrl V, não é esse 5 aqui, ó, tá vendo? E lembrando, né, vou juntar aqui para vocês entenderem que eu estou falando o máximo possível junto, porque, né, nesse recurso aqui que a gente usa no Paint, a gente às vezes não consegue juntar como a gente queria, mas enfim, tá aí a ideia, ó. Juntei o máximo possível os símbolozinhos, né? E pronto, 5. Então, professor, mas isso aí é o 5, não é 123. Isso é 5. Isso é 5. Mas é como eu disse a vocês, né? E aí a gente precisa prestar muita atenção nesses detalhes, porque o sistema de numeração babilônico, por ser um sistema posicional, ele é cheio de gracinha, certo? Ele é cheio de gracinha. Então, veja, como eu tenho esse espaço aqui, ó, tá vendo? Esse espaço aqui. Sempre que eu tiver um símbolo desse em pé, né? Quando ele está à esquerda do espaço, ele não representa 1. E sim, nós vimos que ele representa quanto? 60. Certo, galera? A mesma coisa esse outro aqui. Esse outro aqui. Ele também não está à esquerda. Esse primeiro está à esquerda desse espaço. O segundo também está à esquerda do espaço. Ou seja, ele também vai representar 60 e não 1, certo? Então, à esquerda desses espaços, cada símbolo desse representa 60. Então, o primeiro 60, o segundo 60. Ou seja, 60 mais 60, 120. Agora, eles à direita do espaço, e cada um desses que está à direita do espaço, aí sim eles representam o valor original lá na nossa iniciação no sistema de numeração babilônico, ou seja, 3. E aí quando eu faço essa soma, 60 mais 60 mais 3, aí sim eu vou chegar em 123. Mas vejam que é um negócio bem CB, bem casca de banana mesmo, certo, galerinha? Cada símbolo desse em pezinho, né, à esquerda, ele simboliza 60. Então, por isso que eu tive ali 120. Cada um deles à direita de um espaço é o valor original, 3. E aí, nós vamos ter que ter esse cuidado aí, né, porque até 599, nós vamos trabalhar dessa forma aí, certo? Aí chega em 600. Chega em 600, porque até 599 nós vamos usar vários símbolos desse em pezinho à esquerda do espaço, certo, galera? Nós vamos usar vários símbolozinhos à esquerda do espaço desse daí, né? E daqui a pouco eu mostro para vocês o 599 já utilizando um ambiente aqui digital de simulação bacana. Agora, em 600, aí vem outra questão bem intrigante. O 600... ele vai utilizar o mesmo símbolo que é utilizado para representar o 10, ou seja, esse daqui. Tá vendo? Que normal ele é 10, mas existe o contexto em que ele é utilizado para 600. De novo, como é que eu vou saber se é 600 ou como é que eu vou saber se ele vai ser 10, né? Que é a grande questão aqui. Ó. Quando é que ele vai ser, né, 600 ou quando é que ele vai ser 10? De novo, eu vou conseguir diferenciar através do contexto. E aí é aquela história que eu já falei para vocês, né? De contexto e tal e tal. Eu tenho que ter muito cuidado com isso aí. Por exemplo, vamos supor que eu queira representar 601, né? O número 601. Como é que eu vou representar 601? Veja só, se um desse à esquerda de um espaço é 600, então eu já sei que eu vou ter que ter espaço. Então, o que é que eu faço? Eu vou, né, coloco ele, deixa eu apagar aqui, pronto, eu coloco ele,
né? Esse símbolo que normalmente a gente usa para 10, mas dependendo do contexto a gente vai usar para 600. Então coloco ele. Eu sei que eu vou ter que ter um espaço, né? E à direita do espaço ele vai ter o seu valor normal. Se ele vai ter o seu valor normal, então simplesmente vem um desse aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. Tá vendo? Pronto, isso é 601. Meu Deus, mas isso aí, no início, nós não vimos que isso aí representa 11, né? Isso aí não representa 11, prof. Como é que agora que o senhor está dizendo que isso aí é 601? Vejam o que eu acabei de colocar aqui. Vejam o que eu acabei de colocar. O de cima, percebam que tem um espaço entre os símbolos. O de baixo tem um espaço, mas é pequenininho, né? Pequenininho. Então, de novo, como esse camaradinho aqui deitado está à esquerda do espaço, então ele não vai representar 10, e sim 600. O outro, como está à direita do espaço, vai ter o seu valor normal, ou seja, 1. Então, 600 mais 1, 601. Já 11 não, veja que praticamente não tem espaço entre eles, é o mínimo possível. Então, ele vai ter o seu valor normal, 10 mais 1, 11, certo, galerinha? Então, assim, tudo isso aqui que a gente está explorando, né, requer o máximo de cuidado possível. Senão a gente realmente fica viajando na maionese, né? Eu vendo alguns vídeos aqui do YouTube, né, os camaradas explicando, né, alguns deles têm uma explicação legal, outros, né, realmente deixa a pessoa um pouco pensativa e tal, e eu digo, rapaz, eu tenho que fazer um vídeo com o maior cuidado possível na hora de trabalhar esse sistema de numeração babilônico. Ele parece fácil, né, simples, porque só tem 2 símbolos para representar todos os números, mas justamente é aquela história, né? Que quanto menor parece ser a coisa, ela é mais complexa de ser entendida, certo, galerinha? Então, o caso aqui, eu tenho que ter muito cuidado. E aí, para ajudar vocês nessa exploração desse sistema de numeração babilônico e também até como forma de revisar o sistema de numeração egípcio, eu quero recomendar aqui algo bacaninha para vocês, certo, galerinha? Que é um simulador, não é bem simulador, na verdade ele é um recurso digital, uma ferramenta digital de conversão de sistemas de numerações, certo, galera? Inclusive eu vou deixar o link aí, esse link aqui, certo, da univesp.br, vou deixar aí na descrição do vídeo, que é justamente o conversor de sistemas numéricos. E é bacana porque ele vai fazer justamente esse trabalho de converter um número em nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, que nós iremos ver em próximos vídeos. E ele trabalha aí pelo menos 3 sistemas diferentes do nosso. O egípcio, que nós já exploramos, né, e vai servir até para a gente revisar. O grego, que apesar de a gente não ter visto aqui, né, vai ficar aí como curiosidade, né? Representa também utilizando o grego e tal. E justamente o babilônico, que foi esse que nós exploramos hoje. Então, por exemplo, aqui, 1, né? Como é que você vai fazer para representar 1? Né? Vamos supor, eu coloco 1 e dou Enter. Quando eu coloco 1 e dou Enter, aí, como já estava 1, né? Ele já traz a representação. No egípcio, lembram que é só aquele símbolozinho, o tracinho, né? 1, né? No grego ele até utiliza a primeira letra do alfabeto grego, né, alfa. E no babilônico, está vendo o símbolozinho lá, 1, né? 1. Aí, por exemplo, né, vou colocar aqui 5, que foi o que nós utilizamos lá. Eu coloco 5 e só é dar o Enter, né, apertar na tecla de Enter no seu notebook ou tablet ou, né, PC. 5. No egípcio, você está vendo? 5 pauzinhos, né, em pezinhos, né? No grego ele traz essa representação por 5. E no babilônico, aqui ele trouxe alguns em cima e outros embaixo, mas é justamente pela configuração aí do software, né? Mas, assim, vocês podem colocar, né, todos um do lado do outro, né? Os 5 juntinhos, um do lado do outro, certo, galera? Aí, por exemplo, vamos representar 28, né? Aí eu coloco 28 e dou Enter, ó, tá vendo? Veja que no sistema egípcio, é justamente aquela história que eu falei para vocês, ó, o invertido, né? Cada um equivale a 10, né? Então eu tenho 10, 20 e 8, certo, galera? No babilônico, tá vendo? 2 desse, que equivale a 10, né? Tá vendo? E 8. Lembrando que ele colocou assim pela configuração do sistema, mas poderia ser todos um do lado do outro,
certo, galera? Aí eu já vou para aqueles casos polêmicos do sistema babilônico, né? 60. 60 no egípcio é tranquilo, porque ele utiliza 10 símbolos desse, ou 6 símbolos desse, né? Cada um equivale a 10, somando 60, tranquilo, no egípcio, né? No babilônico, aí tá vendo? 60 quem é? É o mesmo de 1, ó. Tá vendo? Tá vendo? 1, aqui 1 e agora 60. Tá vendo? É o mesmo. Aí é como eu disse a vocês. Como é que vocês vão diferenciar? É pelo contexto. Aí eu vou colocar 61. Ó. 61. No egípcio, tranquilo. Ó. 6 símbolos do U invertido, que significa, né, cada um 10, então 60, e 1. Pronto, tranquilo. No babilônico, ó, tá vendo? Aí você, não, professor, mas tem o espaço aí é pouco. Aí é 2. Aí vejam, aqui ele colocou que essa representação é a de 61. E presta atenção no espaço, ó. Presta atenção no espaço. Se eu troco 61 por 2, ó. Justamente, né? O espaço encurtou, tá vendo? E ele faz bem isso de forma nítida. Aqui é 2. Veja que estão juntinhos. No outro caso é 61, ó. Tá vendo? Ó, 2, tá vendo? 61. Perceberam? Então, o espaço, ele é de suma importância. Beleza, galera? É o caso do 120. Eu vou colocar, por exemplo, 123, que foi um símbolo que a gente utilizou aqui, né? Uma representação numérica que a gente utilizou. No egípcio é tranquilo. Só tem uma diferença aqui, né? Que aqui ele utiliza o C virado para a esquerda. E a gente explorou aqui o C virado para a direita, né? A gente utiliza o C virado para a direita. Aqui ele utiliza o C virado para a esquerda. Tem estudos que dizem que é assim, esse C virado para a esquerda, outros que dizem que é o C virado para a direita, mas é o C, certo? É o C que a gente utiliza. Então no egípcio é tranquilo. Cento, porque esse símbolo aqui, né? Ele aí está virado para a esquerda, mas vamos dizer que nesse caso de posição, por isso que o egípcio é não posicional, a posição não importa. Então tanto faz eu ter esse C para a esquerda ou para a direita, não tem problema, porque é um sistema não posicional, a posição não importa. Então 100, né? 100, 20, 2 U's, né? De cabeça para baixo e 3, egípcio tranquilo. No babilônico, vejam que é justamente o que a gente falou. Cada símbolo desse que está à esquerda do espaço equivale a 60. Então eu tenho 60 mais 60, 120. Cada símbolo que está à direita do espaço desse em pezinho é 3. Então 120 mais 3, 123. Perceberam? E aí eu vou para aquele caso que eu falei para vocês, né? 599. Ó. 599, né? No egípcio é tranquilo, né? No egípcio é tranquilo, né? Assim, tem muitos símbolozinhos, mas cada um tem o seu. 100, né? Eu tenho aqui 5 Cs, né? Então 500, né? Eu tenho aqui 9 desses U's de cabeça para baixo e 9 dos pequenininhos, dos tracinhos, né? 599. No babilônico é aquela história. Vejam que eu vou ter esse espaço aqui, tá vendo? Eu vou ter um espaço aqui entre esses que estão mais à esquerda do espaço. Eu tenho 9, inclusive, aí, 9 que estão mais à esquerda do espaço. E à direita do espaço eu tenho o restante, né? Eu tenho 5 dos que equivalem a 10 e também tenho 9 dos que equivalem a 1. Então, o que acontece? Esses 9 que estão em pezinhos, que estão à esquerda do espaço, lembre que cada um deles equivale não a 1, e sim a 60. Então, como são 9 deles, eu vou ter o todo aí 540, porque cada um deles equivale a 60. Então, como eu tenho 9 deles, e eles estão à esquerda do espaço, cada um deles equivale a 60, dando um total de 540. Os outros, que estão à direita do espaço, eu conto normal. Então, desses aqui eu tenho 10, né? Cada um deles, ou seja, eu tenho mais 50, e por fim mais 9 aí no final, dando 599. E o 600, ó, é aquela mesma história. O 600 é a mesma representação do 10. O que vai diferenciar é o contexto. Certo, galerinha? Então, né, vocês vão poder utilizar esse simulador aí para converterem números no nosso sistema de numeração, para o sistema de numeração egípcio, né, para o grego, né, tem aí o grego, e para o babilônico. E o que é que acontece? Nós temos ainda outros sistemas para explorarmos, né? Nós vamos ter aí o sistema de numeração maia, né? Que eu quero trabalhar um pouco com vocês, porque senão a gente fica só limitados, né, aos sistemas de numeração europeus, né? Porque nós sabemos que além desses aqui
do egípcio e do babilônico. Outro também muito conhecido, que foi de uma potência histórica, é o sistema de numeração romano, que assim como o babilônico também é posicional, ou seja, a posição importa. E aí, né, a ideia é explorar também sobre o sistema de numeração romano, que inclusive é utilizado até hoje, né? E temos outros como o grego, o latino, que nós não vamos tanto explorar, mas também, né, vale também trazer um outro sistema de numeração aqui, depois do romano, certo? Então, próximo vídeo a ideia é explorar o sistema de numeração romano. E depois, antes de entrar no nosso sistema de numeração, né, que é derivado do indo-arábico, que chegou aí no decimal, antes de chegar nele, a gente vai falar também sobre o sistema Maia, certo, galera? O sistema de numeração Maia, que é um sistema também daqui, né, da América do Sul. Né? A gente às vezes fica presos só essa questão do europeu, mas esquece que aqui também tem algo de grande importância. Então a gente também vai explorar o sistema de numeração Maia. E só uma curiosidade que eu disse para vocês, né, que eu ia trazer aqui antes de terminar, essa questão do porquê 60, né? Porque essa coisa de 60 em 60 que o sistema de numeração babilônico tem, né? Que ele, quando esse símbolo agora ele é 60, dois deles 120, agora é 600, né? O que é que isso tem a ver? Nós vamos ver que os babilônicos agrupavam de 60 em 60 justamente porque eles já tinham essa noção do tempo, certo, galera? Então, voltando lá para o slide, nós vamos ver que eles trabalhavam essa questão do 60 e 60 justamente pela questão, vou colocar aqui de novo, né? A questão aqui de novo, aqui, né? A base deles era 60. Era um sistema que era agrupado de 60 em 60. Lembram lá? Quando formou 60, então alterou a posição. 120, alterou a posição. 600, né, já é um número bem maior, alterou a posição. Então, eles trabalham nessa base aí, 60. Né? Ao invés de agrupar, como o nosso caso, de 10 em 10, que a gente sabe que uma dezena é 10 unidades, então, a cada 10 se forma um novo grupo. No caso dos babilônicos, eles trabalharam de 60 em 60. Por quê? Porque inclusive eles já trabalhavam essa questão do tempo, né? O tempo dividido em horas, né? Em minutos, em segundos. E nós sabemos que justamente essa coisa aí do tempo, né? A divisão de hora, de minuto, né? É justamente 60. É aquela coisa que a hora ela é dividida em 60 minutos. O minuto é dividido em 60 segundos. Então, essa base que nós carregamos até hoje, até agora, neste exato minuto, inclusive, é um tipo de base babilônica. Esses grupos de 60 em 60, certo? Então, isso aí é uma herança que nós temos dos babilônicos. Então, nós podemos pensar, nós não temos nada a ver com os babilônicos, com os mesopotâmicos. Não, sim, temos. O tempo que nós usamos hoje, né, de minutos e segundos, ele é derivado disso aí, certo, galera? E, inclusive, eu vou aproveitar e a partir deste vídeo, no passado eu não deixei, mas a partir deste vídeo eu vou até deixar aqui também na descrição do vídeo alguns links que irão direcionar vocês para alguns livros bacanas, algumas apostilas bacanas que vai tratar justamente sobre essa parte da matemática que às vezes é desprezada. E por esse desprezo acaba que a gente fica meio perdido, né? Porque a matemática e a história, elas andam casadas. Para que surgisse essas coisas que nós temos hoje na matemática, foi necessário um tempo, né? Foi necessário um passado, pessoas, né? Ou seja, história. Então, a história e a matemática, elas estão unidinhas, certo, galera? Tudo que existe hoje é justamente no decorrer do tempo histórico que aconteceu. E não foi tipo da noite para o dia. Um cara que foi dormir, acordou, não tinha nada o que fazer, não tinha Zap, não tinha Instagram, e de repente acordou, eu vou pensar em fazer esse tipo de sistema. Não, foi tudo desenvolvido historicamente. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo alguns links para livros que vocês tenham acesso a esse tipo de parte aí da matemática também, né? A história da matemática, e assim compreendam essas coisas aí. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curte, compartilha, comenta. Enfim, qualquer dúvida pode também deixar aí nos comentários, né? Eu só não entendi essa parte, né? Faça algumas atividades sobre isso. Enfim, estamos juntos, né?
e até a próxima, galera. Fui!